Deus Todo-Poderoso, pela Tua graça, meu Pai, nós estamos aqui agradecidos, Senhor, por mais este dia. Ó Pai, este dia que o Senhor vem nos orientando, vem nos capacitando através da palavra. Ó Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oportunidade. Muitos, ó Deus, morreram no dia de hoje, mas o Senhor ainda nos conserva com vida, meu Pai. E que cada um de nós possa valorizar esses momentos a mais que o Senhor nos dá, para colocar a nossa vida em ordem. Porque a pior coisa, ó Deus, que possa acontecer com o ser humano, é o Senhor chamá-lo, é findar a vida para ele, e ele não está pronto, meu Pai. Ó Deus, não tem uma segunda chance, não tem uma segunda oportunidade. Então, meu Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos por este tempo a mais, ó Pai. Ó Deus, e se tem alguém aqui nesta tarde, se tem alguém que nos ouve, ó Pai, que ainda não entrou para a arca da hora, meu Pai, que ela possa entrar nesta noite, ela possa dar esse passo de fé, meu Pai, porque em um momento destes, e não vai demorar muito, a porta vai fechar, meu Pai. E quando a arca fechou a porta, ela não abriu mais, ó Pai. E o dilúvio começou para o mundo de então. Ó Deus, a grande tribulação está prestes a iniciar, meu Pai. Então, meu Deus, este que está ainda fora da mensagem, este que ainda não foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje, ó Pai, possa dar esse passo de fé. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos nossas vidas a Ti, meu Pai, e que o Senhor possa olhar para nós e ter orgulho, Pai, do sacrifício que o Senhor fez a favor de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, meu Pai. Diga a todos amém, Senhor. Glórias a Deus. Que Deus continue te abençoando, te dando força, porque quantos hoje partiram, né, irmão Magno? Quantas pessoas morrem no mundo por hora, mas nós estamos aqui. É uma oportunidade que Deus nos dá para colocar a nossa vida em ordem. Ah, mas o rapto vai demorar. Pode demorar, não sei, mas todo dia alguém morre. E se hoje, amanhã for eu, for você? Não é, irmão Magno? Boa tarde, irmão Magno, seja bem-vindo. Boa tarde, irmão Ronan. Irmão Ronan, temos vida. Quem tem vida tem oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade, né? E você está feliz de poder estar aqui nessa tarde? Amém? Ó, João Batista está aqui, ó. Coisa boa ver esse meninão. Deus te abençoe. Saudade de você. Coisa boa. Logo, logo você vai estar aqui pulando mais nós, né? Deus te abençoe, irmão João Batista. Bom te ver. E nós estamos, irmão Ronan, muito satisfeitos, porque Deus tem dado essa grande oportunidade para nós e nós temos aproveitado, né? É verdade. Né? Temos aproveitado. E nós hoje vamos começar diferente, irmão Ronan. Vamos começar com o nosso irmão Pedro Rosa ali cantando. Isso. O hino Figueira Brava. Figueira Brava. Aquela figueira que linda paisagem não encontrou frutos, só lindas folhais, são prova de fé. Jesus ordenou, se não desse mais fruto, e ela secou. Prova de fé que Jesus quis nos mostrar. Todo o que pedir com fé, creio tu receberás. Aquela figueira que linda paisagem não encontrou frutos, só lindas folhais, são prova de fé. Jesus ordenou que não desse mais fruto, e ela secou. Prova de fé que Jesus quis nos mostrar. Tudo o que pediu com fé, creio tu receberás.
Amém, graças a Deus. Amém. Obrigado, irmão Pedro. Obrigado. E cadê o nosso irmão Tiago para continuar os cânticos aqui agora, né? Irmão Tiago, por favor, irmão Tiago, vamos continuar aqui os cânticos. Deus te abençoe, irmão Pedro. Amém. Vamos começar, porque teu amor é melhor do que a vida. Só em ti, só em ti. Adore ao Senhor em espírito de oração. Você vai cantando e vai falando isto para Ele. Porque teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus, porque teu amor é melhor. Adore ao Senhor. Solte a sua voz a Ele. Enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Solte a sua voz. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus. Aleluia. Amém? Amém. A nossa alma se farta é nele. Soldado eu sou de Jesus, meu mestre, nesta grande guerra entre o bem e o mal. Vencerei, contigo eu vencerei. Vamos cantar? Vamos lá? Adorar ao Senhor com alegria em nossas almas. Então solte a sua voz mesmo, com gozo, com alegria. Soldado eu sou de Jesus, meu mestre, nesta grande guerra entre o bem e o mal. A espada em punho é a Santa Bíblia, sei que vencerei. Com Jesus, meu rei, estou disposto a sofrer por ele, se preciso for, e sem temor. Certo estou que luto pela verdade, sei que vencerei. Com Jesus, meu rei, defenderei com lealdade a verdade que eu abraço.
custe o que custar, não irei falhar, sei que vencerei. Com Jesus meu Rei, o sacrifício feito lá na cruz foi um preço pago Por meu Jesus, e por meio dele eu tenho a força. sei que vencerei. Com Jesus meu Rei, o inimigo quer a qualquer custo derrotar a vida do cristão, mas por meio dário é a certeza que eu vencerei. Com Jesus meu Rei, defenderei com lealdade a verdade que eu abracei. Custe o que custar, não irei falhar, sei que vencerei. Com Jesus meu Obrigado, irmão Tiago. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos ficar de pé para nós lermos a Escritura. Está em Salmos, capítulo 17, versículo 5. Hoje tem um teminha que os jovens gostam. Vamos ter um tema hoje que os jovens gostam. É o assunto que eles mais gostam de falar. Só que, Morona, vamos trazer hoje esse assunto mais para dentro da responsabilidade, né? É verdade. Porque fica mais seguro. Isso. Quando a coisa tem responsabilidade, fica mais seguro, não é verdade? Você responde pelas suas decisões, né? Exatamente, pelas suas escolhas, né? Suas escolhas. Suas escolhas. E hoje nós temos um tema muito importante para a moça, para o rapaz, se quiser ser feliz, viu? Se quiser ser feliz, futuro longo, né, Morona? Mas antes de falar, vamos ler a Escritura, Morona? Salmo 17, 5. Diz assim: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Amém. Podemos assentar? Vamos falar um pouco hoje, irmão, sobre o que a moça... São dois assuntos juntos, né? O que a moça ou o rapaz deve ver antes de dizer sim para o namoro, e também controle sentimental. Controle sentimental. Irmão Magno, conta-se de um rapaz que ia caminhando por uma estrada. Ele ainda não tinha casado e de repente encontra uma moça. Ela estava vindo, era na zona rural. E aí ele, né, bom dia, prazer e tal. Eu sou, né, deu lá o nome dele e ela também. E aí ele conversou com ela, começaram a conversar, né, eu sou solteiro e tal, ela também eu sou, né, que bom. E disse, olha, eu quero me casar com você. Você é muito bonita, nunca vi uma moça tão bonita igual você. E eu quero casar, quero pedir seu pai em casamento, né? Já foi assim, eu sou decidido porque você é tudo que eu procurei, é a resposta da minha oração, das minhas orações, então eu quero me casar com você. Ela disse, não, tudo bem, mas assim, eu não sei se eu sou tão bonita. Não, você é linda, 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 não tem. Tá, mas assim, a minha irmã, você não conhece, ela é muito mais bonita do que eu, então... Se beleza é importante, eu acho que você deveria conhecê-la. Não, mas eu quero você. Não, acho que você deve conhecer minha irmã. Por sinal, ela está vindo ali atrás de você. Aí ele olhou para trás, não tinha ninguém. Aí ele respondeu, a senhora me enganou, não está vindo ninguém. Ela disse, não, mas se o senhor realmente me achasse eu a mais bonita, o senhor não teria olhado. Então eu não sirvo para ser a sua esposa. Era um critério, né? Aquela moça procurava um homem que fosse sincero, né? E nesse caso ele não passou
no teste. Então, qual é o critério, moça, qual é o critério, né, que você quer, dos muitos, né, qual deles você olha no rapaz que você vai se casar? Né? Rapaz, qual é o critério que você olha na moça? Né? Qual que é o mais importante? Ih, irmão Ronan, tem que ver isso antes. Né? Tem que ver antes, depois não... Pastor adianta. Adalto fala assim, que agora é a hora de você pegar o seu binóculo e olha, né, irmão? E ajustar, mais um binóculo ajustado, né? Um binóculo ajustado, viu? Cadê a irmã Dâmaris? Cadê a irmã Dâmaris? Tá faltando ela aqui. Ah, tá ali. Pode vir, irmã Dâmaris. Então, irmão Magno, tem vários critérios. Vários critérios. Vários critérios. E hoje tem que ser trabalhador e tal e tal. Um deles, né, que as irmãs vão participar, aí fala assim, tem que ser cheio do Espírito Santo. É um critério importantíssimo. Então, vamos embora fazer isso aqui agora. As moças que acham que o rapaz tem que ser cheio do Espírito Santo para casar, digam amém. Eu vou perguntar de novo, tá meio fraco. Se você, moça, acha que o rapaz tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio da palavra para se casar, digam amém. Amém. Então tá comum, né? Rapaz, se você acha que a moça tem que ser cheia do Espírito Santo, tem que ser de oração, tem que ser de altar para casar, digam amém. Amém. Opa! Então esse critério você não precisa nem colocar, porque todos os rapazes querem uma moça cheia do Espírito Santo, e todas as moças querem um rapaz cheio do Espírito Santo, né? Vamos colocar os outros, que é particular. Acha que tem que ser trabalhador, tem que ser responsável, né, irmão Magno? Isso, irmão. Primeiro, o profeta, eu quero ler aqui a mensagem escolhendo uma noiva. O profeta fala algo aqui, irmão. Nós, às vezes, abordamos esse assunto com determinadas brincadeiras, mas o profeta fala que esse assunto ele é o mais sério da sua vida, viu? O profeta fala depois da salvação, é claro, né? E aqui na mensagem Escolhendo a Noiva, o profeta diz assim, ó: se apenas analisássemos o que estamos fazendo, é questão de analisar. Há muitos critérios aí que muitos jovens ficam na beira da estrada, irmã. Muitos critérios. E o profeta fala aqui, ó: se apenas analisássemos o que estamos fazendo quando fôssemos procurar uma moça ou um rapaz, quando escolhermos nossa esposa ou marido, se considerássemos, o homem deve orar sinceramente, e a moça também, pois ele poderia arruinar toda a sua vida. Quem está falando é o sétimo anjo. Então, irmão, não é brincadeira, é sério. Eu tomo por mim mesmo aqui, tem 17 anos, vai fazer 17 anos que eu casei. E aqui mesmo nessa igreja, que eu penso, só nos meus pensamentos que não deu certo, desses 17 anos para cá, junto comigo, foram vários. Por quê? Aí você faz aquela pergunta, e por quê? É que tem que ter aquele análise, algo começou errado lá atrás, algo começou sem esse critério, irmão Ronan, sem essa análise. E o profeta fala aqui ainda: existe outra escolha que temos na vida, é a companheira de nossa vida. Um rapaz ou uma moça que está com a vida tem lhe dado o direito de fazer uma escolha. O rapaz escolhe e a jovem tem o direito de aceitar ou rejeitar, mas continua sendo uma escolha em ambos os lados. Ambos, homem e mulheres, eles têm que fazer essa escolha, irmão. E é claro, estamos falando direto com os jovens. Nós queríamos já começar aqui já com a irmã Stephanie. Irmã Stephanie. Irmã Stephanie, o que a irmã deve ver em um rapaz antes de dizer sim para o namoro? A irmã Stephanie pode responder o que ela pensa e tem a liberdade de responder o que as moças pensam, né? Vocês conversam entre si, então tem mais ou menos alguma opinião, para não falar que foi ela que diz isso, né? Então, fica à vontade. Bom, eu penso que o rapaz, em primeiro lugar, você tem que observar se ele é um cristão, né? Se ele é um cristão, se ele está sempre presente nos cultos, se ele é um rapaz de altar e está sempre em comunhão, né? E também não só na igreja, porque ser crente na igreja é muito fácil. Agora, você procurar ver se ele é cristão onde ele está, né? Se ele é um rapaz de caráter também.
tem que ver isso. E a maneira também como ele trata a família dele. Eu sempre peguei o exemplo do irmão Magno, quando ele disse que via a irmã Cláudia, né, cuidando da mãe dela, quando ela estava passando por dificuldade. Então ele pensou, não, se ela está cuidando da mãe, então ela vai cuidar de mim também. E também você tem que ver se ele é trabalhador, né? Porque não adianta ser um cristão e não ser trabalhador também. Então, é algo muito sério, né? De analisar antes, porque depois não tem como você reclamar, né? É a escolha que cada um tem que tomar. Isso, e é desse jeito mesmo, né, Mona? É muito boa a resposta, e no sentido de ser cristão, por exemplo, se namora um novo convertido, se ele é novo convertido, não dá para você saber se ele está aqui por causa de você ou se ele realmente aceitou a palavra. E aí, se ele está aqui só por causa, né, de você, moça ou rapaz, aí casa, vem a dificuldade, ele não tem compromisso com a palavra, é muito fácil para ele abandonar tudo e ir embora, né? Então, no novo convertido, você tem... é mais difícil você discernir isso. Porque se a pessoa tem a revelação da palavra, fica mais fácil, ele respeita o pastor, a orientação, o casamento ali pode ter um ajuste ali, vai no sacerdote e ajusta, porque ele criou aqui, cresceu aqui, é familiar isso, você não vai abandonar. Mona, primeiramente eu penso que se ele é um jovem, uma moça, um rapaz que tem temor de fato, eu penso até mesmo se ele deixar esse sentimento abrochar no coração, eu penso que eu creio, se ele for um cristão de verdade, ele vai no pastor para saber essa orientação. Eu fiz isso, quando eu fui namorar com a minha esposa, eu fiz isso, conversei com o meu pastor, na época aqui, para ver o que ele achava, o que ele diria, o que não diria. E eu penso que o jovem bem-sucedido, ele passa a ter todos esses critérios. E eu gostaria de perguntar aqui uma coisa que está muito perigoso, uma coisa que é muito perigoso. Eu conversando com algumas, mais pro lado das irmãs, viu? Eu conversando com algumas, irmã Tati, eu vi, irmã Tati, que teve umas que falou muito sobre o Magno, fala sobre controle sentimental. Esse controle sentimental é perigoso. Sabe por causa de quê? Irmã Ronan, porque depois que se apaixona, aí não vê mais sinal nenhum. Rapaz pode dar sinal do jeito que for. Não é verdade? É assim, irmãos. É assim ou não é? É assim ou não é? Gente, você tem que dominar esse controle sentimental, o moço e o rapaz. Porque o sinal vai estar lá, o rapaz vai estar mostrando lá, o sinal que não... Mas o coração... Aí por isso que eu percebi que algumas moças têm essa dificuldade do controle sentimental. Irmão Daniel agora vai nos ajudar. Irmão Daniel, fala para nós aí, irmão Daniel, esse critério do controle sentimental. É claro que isso é tanto do lado do rapaz quanto do lado da moça, que é um critério que, na minha opinião, é o mais sério. Antes de qualquer coisa, já deixa brossa. Viu lá o zóio dele bonito, Mona? Seria apaixonar antes de conhecer? Como que não, na verdade é o seguinte, Mona. A pessoa se apaixona, deixa aquilo ficar forte, e aí o que acontece? Porque a moça tem que ver os sinais, né? Aqui a nossa pergunta é: o que a moça ou o rapaz deve ver antes? Então esse deve ver antes está enquadrado no sentimental. Porque depois que você estiver apaixonadinha, pode ter certeza, o rapaz pode mostrar sinal do jeito que for, a moça pode mostrar sinal do jeito que for, que não, pastor Adalto nos dá um sinal negativo. Por sinal negativo. Tá, perdoa. Sinal negativo. Sinal negativo que ela está apaixonada e enxerga. O senhor deu exemplo, pastor Adalto, de há muitos anos atrás, tal, foi lá ver uma moça, tal, antes do senhor casar, só que viu a moça, o comportamento da moça um pouco difícil. Com a mãe. Com a mãe. E ali, só foi suficiente para o senhor... Opa, nunca mais voltei lá. Nunca mais voltou lá. Mas quando esse sentimento está dominado, será que faz isso? Está cego, né? Está apaixonado e não vê falha, não vê defeito. Não vê falha. Defeito está na vista, Ganjão, mas está apaixonado, não vê. Não vê. E aí, pastor Dalton, é onde muitos têm caído, a gente vê isso. O problema é isso. O problema é onde muitas moças, muitos rapazes têm caído. Deixa se apaixonar primeiro para depois ver
as falhas. E não vê, não Não enxerga. vê, tá não tem como ver. apaixonado. Está apaixonado. A paixão cega. Cega, né? Irmão Daniel, fala um pouquinho dentro desse assunto. Eu creio que é mais um autoconhecimento, né? Você deve se conhecer antes de você querer entrar em um relacionamento. Porque se você se conhece, vê que você não está preparado para aquilo, de ambos os lados. Eu me conheço, eu sei que eu ainda não estou preparado para um relacionamento. Então eu não vou deixar aquele sentimento despertar. Porque igual o senhor falou, o pastor Adalto falou, depois que desperta a paixão, é difícil você ver os sinais negativos, né? Então eu creio que é antes mesmo de você se apaixonar, você tem que ter um autocontrole, um autoconhecimento. E não deixar esse sentimento despertar. Bonito, bonito, muito bonito. Ele vê ela e fala, que moça bonita, mas chego a arrepiar quando vejo ela. Mas eu não tenho ainda estrutura para casar, vou ter que ter amargura de assistir o casamento dela com o outro, porque para mim não dá, eu não tenho condição de casar, não tenho emprego, altura para tratar de uma mulher. É isso que ele diz, isso é bonito, isso é dominar a si próprio. Não é porque vê ela bonitinha, você vai consultar o bolso, consultar o emprego, você não tem. Aí você diz, mas eu tenho que namorar com ela, senão o outro vai namorar. Aí você fica enganando a coitadinha, hein? Bonito isso que o Daniel E aí, falou. pastor Adalto, e o pior é que está brotando o sentimento lá, né? Porque aí ela fica desperta nela a paixão, ele também com o tempo vai despertar a paixão, e aí não tem condição de prosseguir aquele namoro por causa da condição financeira, vai ficar magrinho de lá, magrinho de cá, e apaixonado. Se tivesse a prudência de não deixar evoluir isso, cortasse isso antes, fazer o preto no branco, 2 mais 2 são 4. Ela é bonita de morrer, ele é bonito de morrer, mas eu não tenho condição de casar com ela, eu não tenho, o salário meu por enquanto não tem condição de sustentar ela, eu vou trancar essa paixão que está querendo brotar em mim, não vou deixar brotar em mim, senão eu vou sofrer, vou fazer ela sofrer, e isso é pecado. Pessoas não são feitas de serragem, pessoa tem sentimento, vou fazer ela ficar sofrendo por causa de mim, sendo que eu não tenho condição de casar com ela. É uma maldade o rapaz fazer isso, é uma maldade, mais do lado do rapaz, porque a moça, ela só sabe dizer sim ou não, né? Mas o rapaz é que escolhe. É isso, não é, irmão Daniel, que você falou? Isso é prudência, isso é lindo, essa mentalidade do irmão Daniel aí, é linda. Oxalá se todos os rapazes tivessem essa mentalidade, as moças seriam menos enganadas. Pastor Adalto, sem contar que tem muitas moças que sofrem, moças e rapazes, que sofrem uma decepção tão grande que acabam indo para o mundão. Muitas moças que não controlam esses sentimentos. Aí aqui meio dessa igreja aconteceu muito disso. Há muitos anos atrás, na época que a gente namorava, andava mais com os rapazes e as moças, aconteceu muito disso, de moças partirem para isso, porque se decepcionou, né? Decepcionou. Sai da igreja e vai para o mundo. Sai da igreja e vai para o mundo. Não aí eu te pergunto, que culpa tem a igreja com isso? Que culpa tem a igreja com seu casamento, que deu certo ou que não deu certo? A igreja é um departamento de cultivar a boa cultura em nós. Se você não teve o critério de cultivar a boa cultura ouvindo a palavra, aí vai condenar a igreja, o culpado é você que não foi sincero. A igreja não tem culpa disso não, eu vou sair da igreja que meu casamento não deu certo. O que a igreja tem culpa de seu casamento não ter dado certo? E às vezes até namoro mesmo, no caso, estou falando de namoro mesmo que não deu certo. Uma pessoa que precipitou, deu água para um sentimento antes do tempo, que não era tempo ainda, não é? E é importante, pastor, colocar assim, o namoro é para conhecer e se não der certo, termina, né? Mas antes de começar o namoro, tem que consultar o bolso. Exatamente. Porque nós da mensagem, irmão, a moça, o rapaz da mensagem, a moça, vamos falar das moças. Quando vê um rapaz falando com ela em namoro, ela já acredita que ele está pronto para, se der certo, casar. Aí o rapaz fala com ela em namoro, mas não tem nem emprego ainda. E quando tem emprego,
ganha uma mixaria. A moça, quando ouve do rapaz se topa de casar comigo, namorar comigo, ela pensa que ele está falando sério, namorar para depois noivar e depois casar. E quando ele está brincando, está querendo falar em namoro com ela só para não perder ela, porque acha ela bonita demais, se ele não falar, o outro fala, e aí ele perde ela, é a moça mais bonita da igreja, se eu não falar, o outro fala, eu perco ela, eu vou ter que assistir o casamento dela com o outro, eu morro. Ele está sendo falso, ele não está sendo sincero com ele mesmo e muito menos com ela. A moça tem sentimento. Pastor Adalto, eu vejo a mensagem assim. A mensagem quando o rapaz sincero e honesto com Deus, ou a moça dá um sim no namoro, ali ele já está um pré-casamento. Porque na mensagem, pastor, não é igual ao mundo. Na mensagem não é igual ao mundo, que moça sai terminando o namoro com um rapaz e começa com outro. E ela mesmo sabe que se a moça fizer isso, ela se expõe. E aí, de a pouco, o rapaz não quer ver. Eu penso que o senhor falou aí, eu penso que esse julgamento, você deve analisar sem antes ter qualquer coisa. Sem antes de você falar sim ou não para ela de namoro, você deve analisar. Se você está gostando do rapaz ou está olhando para uma moça, você tem que olhar como é que, por exemplo, vamos ver se ele realmente Aí eu coloquei algumas anotações aqui, ó. Ver se ele tem compromisso com Deus. Um exemplo. Aí eu coloquei exemplo aqui, vai nos cultos, vai no altar, é dizimista. Aí ela já tem que olhar isso antes de falar o sim para esse rapaz. Ou ele falar o sim para essa moça. Porque senão eles vão estar expondo a esse sentimento. Isso é espiritual, né? É o lado espiritual, mas eu estou falando do lado físico, material. Tem que consultar o bolso. É, exatamente. Aqui também, ó, ver se esse rapaz tem um foco no futuro. Profissão, cursos, estudos. Profissão, às vezes não tem profissão, mas é um moço trabalhador, virador, né? Ganha aqui, ganha ali, é um virador. Ele casa, ele tem condição, né? Mas às vezes eu vejo aí moço que namora e não tem nenhuma profissão. Você chega na casa dele 9, 10 horas, ele está dormindo ainda. Gente, nem minha neta está aguentando dormir mais até 11 horas. Tempo atrás ela passou um zap para minha esposa dizendo: hoje eu acordei 11 horas, mas faz tempo que ela não acorda mais cedo agora. Mas rapaz grandão não justifica acordar essas horas não, ele tem que acordar cedo. Leia a mensagem O Sonho Certo, aquela fininha. O irmão Brana condena o filho dele, Billy Paul, por levantar tarde. Ele fala assim: um homem que levanta tarde nunca terá futuro na vida. A mensagem Sonho Certo, aquela fininha. Ele fala, Billy Paul gostava de levantar tarde. O Brana dizia do púlpito, o que acontecia na casa dele, falar de púlpito, ele era uma carta lida, escrita. Ele fala: Billy, o homem que levanta tarde nunca vai ser homem de futuro. O homem que tem futuro levanta cedo. E aí é coisas que a moça tem que observar, né, pastor? A moça tem que observar. Vamos trazer aqui a irmã Tati. A irmã Tati tem algo muito bom, conversando com ela. Ela teve algo maravilhoso que, eu falei: irmã Tati, isso aí pode passar para as moças. Por quê? Porque você teve um autocontrole, talvez vamos dizer assim, irmã Tati. O que a gente diria, irmã Tati? Do rapaz. Admiração. Passa o microfone para ela que ela vai nos ajudar um pouquinho. Ajuda outras moças, irmã Tati, dentro desse assunto aí que você conversou com a gente. Ô Magno, falando assim de autocontrole, né, sentimental, o descontrole é mais pro lado feminino, né? Porque a mulher é mais pelo emocional e o homem mais racional, né? Então, no meu caso, eu comecei a admirar um rapaz, um bom rapaz, né? E no caso, ele nunca soube, eu não deixei ele perceber que eu estava admirando, tentei me aproximar do ciclo de amizade dele, né? E ao aproximar, eu percebi que ele não era o rapaz que eu tinha pedido para Deus, ele era temperamental e que eu não iria suportar aquilo. Então, continuou a amizade, né? E ele nunca percebeu, esse rapaz já se casou hoje, e eu creio que é assim, isso foi uma vitória para mim, ele nunca percebeu e eu me aproximei através da amizade, né? Tá vendo? Isso é uma sabedoria. Sabedoria. Eu mesmo fiz isso demais. Eu namorava com moças assim, mas nem sonhava que eu estava namorando com ela. Eu examinando, olhando, e qualquer ponto negativo que eu via, era como jogar um balde de gelo no meu coração, esfriava.
Namorei com muitas, mas elas nem sonhavam que eu estava namorando. Estava vigiando elas, né? Critério, né? Quando via algum ponto negativo, como a irmã acabou de dizer, viu no rapaz, ele era Temperamental. ela esfriou na hora. Então essa é a maneira de nós, os cristãos, nos portar. Evita de você falar com ela, Exato. falar com ele. Que vai falar, depois tem que dizer, ó, não deu certo não. Aí machuca, né? Às vezes a pessoa está já comprando os móveis e você fala, não vai dar certo não. Não é descobrir que ela é temperamental depois. Ela teve esse autocontrole. Ela E teve esse autocontrole, autocrítica e exame em silêncio, sem ninguém ficar sem sabendo. ninguém ficar sabendo. Nem ele ficar sabendo. E se isso deixasse brotar, pastor Dalton, e brotasse aí porque hoje, você diz hoje, 2 temperamental numa casa é terrível, hein, pastor Pega Dalton? fogo, né? Pega fogo. Então, Tem que ser mais calmo. um tem que ser mais calmo, né? Então, ela analisou isso antes, sem ele saber, sem se comprometer, e acima de tudo, sem ela deixar brotar esse sentimento, irmão Ronan, esse sentimento de paixão, Isso. que é o que é o mais perigoso. Primeiro ela deixou o sentimento de, como é que chama? De prudência, de exame. Isso deve haver em cada moço, em cada rapaz. Antes de alimentar o sentimento de paixão, deve primeiro alimentar o sentimento de conhecimento. Conhecer quem é ele, quem é ela. Todo sentido espiritual, material. E aí, se coincidir, se encaixar com os seus princípios, aí você prossegue o namoro até ter certeza. A hora que ter certeza, aí fala com ela. Se ela falar sim, então tá sim. Se falar não, tá não. Mas de todos os modos, pastor Dalton, eu penso que nós, cristãos, devemos ter um sentimento maior pela palavra. Porque senão esse sentimento derruba a pessoa. Esse sentimento, essas paixões, essas coisas que acontecem de pessoas. Por isso que a necessidade de nós estar... Não, é o que eu estou falando. Primeiro tem que exercer o sentimento de conhecimento para você saber com quem você está casando. Exatamente. Com quem você está pensando em namorar e pensando em casar. E como a irmã Tatiane acabou de dizer, qualquer ponto negativo que você vê que não vai combinar com os seus princípios, com o seu berço, sua formação, vai ser difícil. Tem coisa que você dá conta de suportar, mas tem coisas que você vê que você testa. Se você teimar, aquilo vai ser tiro no calcanhar. Você vai separar dele, que você não vai aguentar suportar ele daquele jeito. No caso dela, a moça era temperamental. Então, primeira coisa é ter conhecimento com a peça, né? Com a peça, com ele ou com ela. E depois do conhecimento, oração, né? Oração para ver se Deus aprova. E depois vai indo passo a passo, devagar, né? Agora nós vamos entrar Agora aqui... não vai espiritualizar casamento, não. Só espiritualizar. Ele é cristão, ele ora no altar, ele chora. Jacaré, quando vai pegar uma presa, chora também. Às vezes chora, mas não é trabalhador. É espiritual, mas é preguiçoso, compra e não paga, sabe? Então, o casamento não pode espiritualizar só, não. Tem que ter o espiritual? Tem. Mas tem casamento, tem que ter o material também. Espiritual não enche barriga só também, não. Ele precisa ter um foco para o futuro, né, pastor Dalton? Ele tem que inspirar nela segurança material. Exatamente. E passar fome, passa na casa do pai é melhor do que passar junto com um homem estranho. Pastor Dalton, outra coisa boa que o senhor entrou aí, passar fome. Você vê que a moça está vindo, vamos falar agora um pouco sobre o jugo desigual. Mona, a moça está vindo de uma família que dá os cuidados. O pai dá um vestidinho de seda, dá ali aquela comidinha boa, um bifinho. Pastor Dalton, há uma dificuldade muito grande da moça se envolver com um rapaz que tem vamos dizer assim, financeiramente falando, isso pode trazer para o jogo desigual? Que o senhor disse para nós a respeito disso. Uma moça que, por exemplo, ela é bem tratada, os pais dão tudo, aí vai casar com um rapaz que não vai, por exemplo, observa... É outro problema, isso não é só financeiramente, é culturalmente. Cultura. A moça é uma doutora, vai casar com um carroceiro. Ela tem que ser muito humilde para suportar, porque a Bíblia diz em Efésios 5:22 que a mulher tem que ser submissa ao marido.
ela tem que ser muito humilde para submeter as ideias daquele carroceiro, as maneiras dele. Biblicamente, a mulher tem que estar ao lado, né? Não na cabeça dirigindo, mas ao lado. E financeiramente também. Nós temos a música lá de Prainha em Prainha, na igrejinha da Serra, que o vaqueiro apaixonou pela filha do fazendeiro, e o fazendeiro, que era o pai da moça, não deixou, porque viu que não dava certo. E aí eles subiram lá para a Serra, aqui em Goiás, né? Isso faz muitos anos, Prainha cantava isso. Eu era menino, eu lembro. Aí eles suicidaram, abraçadinhos, suicidaram, que o pai não quis. Mas o pai estava olhando esse lado, porque o moço era pobre, ela era rica. Será que ela teria a humildade de submeter esse homem? Toda regra tem exceção, né? Toda regra tem exceção. Nós não podemos também dizer que não pode criar uma doutrina, não pode um pobre casar com uma rica, uma doutora casar com um leigo, mas que se puder evitar é melhor, porque ela vai ter que descer do seu nível para submeter aquele homem, muito. Agora o homem tem por obrigação ser maior do que a mulher, materialmente, psicologicamente, ele tem por obrigação, porque ele é o chefe, né? Agora a mulher ser maior do que o homem, materialmente, psicologicamente, ela tem que ser muito humilde, ela vai ter que lutar demais para ser humilde, para submeter aquele homem, senão vai ser um problema o resto da vida dela. Irmão Diego, fala um pouquinho aí, com suas palavras, o que o rapaz deve ver para o amor, antes de dizer o sim para o namoro. Bom, irmão Magno, fica até difícil falar, já falaram de tudo. Mas é isso, você, que nem a irmã Stephanie disse, você tem que olhar o tratamento dela com os pais, para com os pais. Se ela é uma moça educada, se ela é uma moça que respeita os pais, trata os pais com carinho. E se ela é uma boa dona de casa, se ela sabe cozinhar. Se ela sabe cozinhar, não é uma coisa tão assim, porque pode aprender. Mas ela tem que pelo menos ter o interesse. Gostar da cozinha, né? Ela tem que pelo menos gostar e ter o interesse de cozinhar. O espiritual, com certeza, é o mais importante. Você tem que saber se ela lê mensagem, se ela lê a Bíblia, se ora, se é uma moça de altar. E outra coisa, antes de você analisar, para dizer um sim, você tem que se analisar. Você tem que saber se você está pronto para aquilo, psicologicamente, financeiramente, espiritualmente. Tudo isso tem que ser analisado. Eu acho que, enquanto você não se analisar, você não está pronto para dizer um sim para a moça. Depois que você se analisar por completo, daí você pode pensar em dizer o sim para uma moça. Eu penso assim. Bonito, bonito, boa palavra. Vamos logo que o tempo passa. Irmã Damaris, agora vamos para a irmã Damaris. Irmã Damaris, há um problema, já aconteceu, já vi casos assim, da moça, o princípio dela, ela independente. Esse independente, ela sempre trabalhou, sempre teve um dinheirinho dela. Será que o rapaz ali convence ela? Porque isso já aconteceu aqui, viu, gente? De a moça ser... Ela cresceu com essa independência, trabalhou, e quando foi de casar, chegou a casar e tudo, queria que ela ficasse dentro de casa. O rapaz queria que ela ficasse dentro de casa. Isso aí tem que ser analisado antes, né, irmã Damaris? Porque isso aí você não pode. Você tem que, vamos dizer assim, claro que isso aí é conversando amigavelmente, com um diálogo muito bom, mas isso já aconteceu com o rapaz que casa com moça, e a moça é independente, tem um dinheirinho dela, sempre trabalhou para aquilo, aí depois que casa, eu conversando com essa pessoa, vou tentar mudar ela. Não, será que consegue fazer essa mudança? Essa negociação tem que ser antes. Antes.
Que a moça, por exemplo, ela fez uma faculdade aí de 5 anos, 4, 5 anos, se tornou uma médica ou enfermeira e tem se ordenado. E aí casa com o rapaz que ela ama a profissão que ela faz, ela faz porque ama. Aí casa com o moço diz, não, seu lugar agora é dentro de casa, fechado. Você vai matar essa moça, ela vai cair numa depressão terrível. Ela ama o que ela faz, e o que ela faz é lícito. Trabalhar uma médica, uma enfermeira é lícito. Isso tem que ser combinado antes, no tempo de namoro, antes de ficar noivo, porque o namoro é para pôr as pedrinhas no lugar. Depois que as pedras estão no lugar, aí põe a aliança, aí fica noivo, porque o noivado é compromisso, namoro não é compromisso. Namoro é discutir ideias, é colocar as pedrinhas no lugar. Então, antes, combina com essa moça, você está disposta, porque eu queria casar com a moça que ficasse dentro de casa, eu chegar cansado do trabalho, encontrar ela em casa, cuidando minhas roupas, com a comidinha pronta, tomada banho, cheirosinha para me esperar. E você trabalhando fora, você vai, às vezes eu chego em casa, você não está, você está trabalhando, porque os horários mudam, você está disposta? Não estou não. Então me perdoe, não vai dar certo nosso casamento, não. Você tem toda a razão de me dizer não, porque você gosta do seu trabalho. E você não está errada de gostar, não. E eu gostaria de uma esposa assim, dou o retrato falado da esposa que eu quero. Mas você está certo de gostar do trabalho, você fez sua faculdade, gastou dinheirão, agora vai ter que ficar em casa. Então, você tem direito de dizer sim ou não para mim, e eu não posso ficar machucado com a sua resposta, não. Eu não posso me machucar com a sua resposta, não. Você tem direito de dizer sim ou não. Isso tem que ser combinado no tempo do namoro, não depois que casa. Aí ela vai cair numa depressão terrível, fechada dentro de casa, sendo que ela formou, fez faculdade, tem um emprego já, e tem que largar tudo para ficar dentro de casa. Você vai matar essa moça. Pastor Dalton, mas o maior problema é que muitos têm aquele pensamento, não, quando casar muda. Muda não, leia Eclesiastes, você vê, o pau que nasce torto, ela não está torta não, esse não é pau torto não. Mas Eclesiastes fala, o pau que nasce torto morre torto, quer dizer, pessoa que tem a tendência para algo, e você dizer que vai mudar, você tem que tentar mudar no namoro. Se no namoro a pessoa tem que ser franca, dos dois lados. Isso até aqui eu vou, mas aqui eu vou te dizer que eu não tenho condição, não dou conta. Aí diga, obrigado, foi bom o tempo de estarmos namorando. Você tem todo o direito de esperar um que te queira do jeito que você é, e eu também tenho o direito de esperar uma que me queira do jeito que eu sou. Esse é o namoro sincero e franco, né? Mas de qualquer forma nos ajuda, hein, mandamos alguma coisinha dentro da sua experiência. Tudo que o pastor falou é o que eu falaria. Tudo que é combinado antes, conversado antes, né, entre os dois, né? Porque cada casal tem um perfil, né? Às vezes tem os dois, ele tem rapaz que prefere que a esposa não trabalhe, ele acaba procurando uma esposa no perfil que sempre foi dona de casa, né? E já tem outro rapaz que para ele não tem problema a moça trabalhar, isso não vai atrapalhar ele não vai, como diz, ele não vai se sentir mal se ela seguir, né? Mas assim, tem que ter combinado, conversado antes. Tudo que o pastor falou aí, eu assino embaixo. Termina bem. Tudo que é bem negociado termina bem, mas tudo que é negociado pelas metades não tem chance de terminar bem. É perfil. É uma moça segundo o meu perfil, quero um marido segundo o meu perfil. Às vezes o perfil seu, como ela acabou de dizer, não importa que a mulher trabalhe. É até bom um trocadinho a mais todo mês, desde que ela te ajude, né? Aí ajuda, não é? Ajuda. Aliás, não é pecado a mulher trabalhar, dependendo do trabalho, não é pecado não. Principalmente nos primeiros anos de casado,
Ajuda muito. Eu, por exemplo, nos primeiros anos de casado, eu trabalhava na igreja e imprimia essas mensagens. A igreja tem a parte missionária e não podia me dar um bom salário. O salário que eu ganhava na igreja dava para nós comer 15 dias. 15 dias minha esposa bordava, ela era uma bordadeira de primeira mão. Ela bordava para os outros e o dinheirinho dela dava para nós comer os outros 15 dias. Já pensou se ela não bordasse? Nós passava fome os outros 15 dias. Então tem caso que a mulher ajuda demais o marido. Mas tem que ver se o marido tem esse perfil, aceita. Ele tem o direito de aceitar e de não aceitar. Ele tem que consultar ele. Eu quero uma mulher que jeito, assim ou assim. Então antes de namorar, ele tem que conhecer a si mesmo, para depois não ficar cobrando dela. E nem ela cobrando dele. Irmão Tiaguinho, fala um pouquinho para nós também, dentro desse assunto que estamos conversando. Quero ouvir um pouquinho de cada um, senão nós não vai dar tempo. Como os irmãos já falaram aqui, né? Creio que o espiritual é o mais importante. E como o irmão Diego, o irmão Daniel falou, na maioria das vezes você tem que usar a lógica. Você tem que ser muito criterioso e usar a lógica. Você tem que usar a razão, você não pode deixar o sentimento tomar de conta. E como eles falaram, isso começa de você. E se você vê, eu não tenho um emprego, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Se você vê que você não está preparado, então eu acredito que você nem mesmo tem que conversar com as moças no interesse de namorar. Acho que você nem tem que passar perto. Irmão, verdade mesmo. Só que tem muitos, irmão, quem vai falar para nós é o irmão Mateus. Tem muitos que infelizmente ainda ignoram isso, irmão Mateus. Começa, tá com conversinha com o mocinho aqui, ali os dois começam a conversar. Uma que pode criar uma psicose na moça. Estraga. Chega a estragar até o tempo dela. Porque um ano namorando com a moça, às vezes haveria um moço sincero que estava doidinho para namorar com ela, mas ela andando com você, dizia, bem que eu queria casar com ela, mas ela está andando com fulano, por certo vai casar com ele, não vai dar certo. Ela perde aquela chance, né? Ela perde aquela chance. Por dar um passo que não era a hora de dar, né, pastor Dalton? Por você ter precipitado. Consultou o bolso está seco, mas para não perder ela, fica enrolando o tempo dela. Isso é pecado. Mombrana disse, as pessoas não são feitas de serragens. As pessoas têm sentimento. Depois de um ano você vai dizer para ela, não. Gente, na mensagem nós temos o Espírito Santo, gente. Eu acho que 3 meses de conhecimento e troca de conversa já dá para discernir, já dá para decidir muita coisa. E ver, né, pastor? Ver aquele rapaz, se ele tem estrutura... Sem falar, igual a irmã falou aí, ó, a irmã Tati. Namorar com a moça ou com o rapaz sem nem ele saber que você está namorando com ele, para descobrir. Namorar, que eu digo, é vigiar os atos dele, a maneira dele falar, dele negociar, dele agir em casa com os pais. Sem nem ele sonhar, você está vigiando ele. Sem nem ela saber. Para que precisa estar namorando para depois conhecer? Você pode conhecer sem namorar. Eu nunca namorei. A primeira moça que eu namorei, eu casei. Por quê? Porque eu tinha esse critério que a irmã Tati falou aí. Primeiro eu vigiava. Quando eu vi um ponto negativo, eu sumia da vida dela, de perto dela. Ela nem sonhava que eu estava namorando com ela ou vigiando ela. Então isso é sabedoria. Você não vai machucar o sentimento dela, né? A moça que você namorar é porque você já vigiou ela por um tanto de tempo, já pesquisou a si mesmo, viu que a maneira dela encaixa com a sua. Aí sim você chega e fala em namoro com ela. Você topa namorar comigo? Você vai falar que topa, topou. Se ela não topar, não topa. Não se decepcionar, né? Não se decepciona. Irmão Mateus, fala um pouquinho sobre isso. Irmão Magno, eu digo que o rapaz que assume esse compromisso de namorar sem estar pronto, ou assume o compromisso de namorar com a moça sem a intenção real de casar, ele está precisando mais do Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, você não tem esse pensamento de enganar a moça ou de ficar enrolando. Se você tiver o Espírito Santo, você vai fazer esse autocontrole,
que essa autocrítica que os meninos já falaram, você vai ver se você está preparado. Aí sim, você estando preparado, você vai conversar com ela. Igual o pastor Adalto disse, a gente conversando ali também no estúdio, 3 meses também é o suficiente para você conseguir conhecer a moça e decidir se você quer ou não seguir aquele caminho. Mas isso tudo em panos limpos, você conversando com ela, dialogando, tudo claro. Aí sim você deve assumir esse compromisso. Conversar, depois você consultou seu bolso, né? Sim, você já senhor. tem um emprego. Mateuzinho já está quase conversando, que ele já... Esse ano você termina a faculdade, Mateuzinho? Sim, senhor. Termina a faculdade esse ano. O ano que vem, né? Pode dar surpresa aí, Mateuzinho dá surpresa para nós, né? Ano que vem ele já pode arrumar um emprego, já pode dizer, aparecer aí com a morena aí, né? É por aí, é mais ou menos por aí, né, Mateus? A gosto de Deus, pastor. A gosto de Deus. A gosto de né? Deus. A gosto de Deus. Vamos lá, irmã Carolzinha, fala para nós um pouquinho, irmã Carol, dentro disso. Como todo mundo já falou, né? Ter o pré-conhecimento da pessoa, né? Mas também tem que ver se está no tempo de Deus. Porque Deus sabe, né? Ambos os lados, né? Se a moça está preparada, se o rapaz está preparado, né? Então, aí como é que vai saber, né? Se for uma moça de oração, né? Um rapaz de oração, se estiver pedindo para Deus, né? Sempre orando pelo seu rapaz, né? É isso. Tem que falar com o sogro, irmã Carol. Vou falar com o sogro, esse sogro aí não deixa de jeito nenhum. Pode estar preparada que ele vai falar, essa aqui não está preparada. Ele fala assim, eu não estou preparado para isso não. Irmão Felipe. É desse jeito mesmo, né, irmão? Felipe é bonito, né? Bonito aí, olha que meninão bonito. Olha, o ano passado ele estava, eu acompanhando ele, tá fazendo curso no Senai, estudava, fazia cursos. O Felipe está indo no caminho bom. Ele terminou o estudo dele, agora está só no curso no Senai, já está ganhando até o dinheirinho dele. Então, daqui um dia tem uma profissão. Daqui um dia tem uma profissãozinha lá. Daqui um dia vai surpreender nós aí com a morena. Como é que é? Eletro o quê? Isso. Eu penso assim, que igual o pastor falou, você tem que pensar, um jovem, um rapaz tem que pensar em namorar desde os 8 anos. Já comprar um cofre, economizando para comprar a casinha. Penso assim. Correto. Se puder é bom. Aí o espiritual é o que mais joga, né? Porque o que mais vale, porque se você tem o Espírito Santo te direciona a tudo. Você ora, Deus mostra a hora certa, e sim. Mas não pode, né, irmão Felipe, espiritualizar casamento. Tem que espiritualizar, depois consultou o bolso. Primeiro, no casamento, primeiro é o material, depois é espiritual. Primeiro tem que ver se você, o material seu, não dela. Tem moço que casa só porque a moça ganha um bom salário. Zé vai tratar de mim. Está errado. Primeiro você tem que olhar o seu material, ver se você tem condição. Aí depois é que você vai ver se ela é espiritual, se ela é de oração, se ela ama a mensagem. Mas primeiro você tem que ver se você está em condição para falar com a moça. Tem estrutura material, não é espiritual não. Espiritual, creio que todos têm. Mas espiritual não enche barriga de ninguém. Tem que ter o material, e o casamento tem que ter o material, né? Como já foi falado tudo, mas também tem a questão de que sempre envolve paixão, né? Porque a maioria das mulheres pensa, uma vida perfeita, eu vou casar, vou ser feliz o resto da vida. Mas às vezes eles esquecem de pensar. Eu sempre penso assim, e se acontecer um acidente, eu vou continuar amando ele do jeito que ele era antigamente? Agora ele vai mudar, o que eu vou fazer? Eu vou continuar amando ou só porque aconteceu alguma coisa eu vou largar alguma coisa? Também tem a questão assim, que tem rapazes que geralmente conversam com moças pelo WhatsApp. Então, as moças acham, ele veio falar comigo, ele deve estar gostando de mim. Aí fica criando um sentimento e pensando que ele vai querer pedir em namoro, sendo que ele não está nem com intenção disso. Ele quer só conhecer. Aí eu estava pesquisando sobre esse assunto, aí eu vi uma frase que diz assim, o namoro cristão não é um treino, e muito menos é uma oportunidade
para manipular os sentimentos alheios. Então, você tem que saber que você tem que orar primeiro, ver se é a vontade de Deus. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu quero aquele. Não ora para pedir direção para Deus. Fala já com Deus falando, eu quero aquele, ponto final. Talvez aquele não era o que Deus queria para você. Talvez é outro. Então, a oração sempre é o caminho certo. E então, como você vai saber, irmã Brenda, que aquele não é a vontade de Deus para você? É examinando, vendo se ele compra e paga, se ele levanta cedo e vai trabalhar, se ele tem emprego, se ele é um homem honesto, se ele é um homem de oração. Aí o Espírito Santo vai falar, é esse. Mas se ele não preenche esses requisitos, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar para você, não é esse, para você não é esse. E a última coisa aqui para finalizar é que também tem pessoas que ficam arranjando desculpa, porque quando está apaixonado, a paixão cega. Aí as pessoas falam, não, esse não é bom para você e não sei o quê. Mas aí eles ficam criando desculpa, dizendo, não, ele fez isso porque ele estava nervoso, comigo ele não vai fazer isso. Mas se ele está fazendo com os outros, com certeza uma hora ele vai acabar estourando e fazendo com você. E aí depois, quando você casar, você vai ver, ele não era assim comigo e agora vai demonstrar o lado grosseiro dele. Então tem que analisar bastante antes, como a Tati falou, a amizade. Talvez na amizade mesmo você já discerne, não precisa nem namorar. Só na amizade, do modo que ele age, do modo que ele fala, você já sabe. O irmão Brana é conhecido, não está na mensagem, mas irmãos que conviveram com o irmão Brana contou para nós, o irmão João Martins, que o irmão Brana não fez o casamento de um moço com uma moça só porque ele era temperamental. Aí a moça perguntou, irmão Brana, por que você não faz nosso casamento? Ela disse, minha filha, eu te amo muito. Parece que era uma moça muito amiga da família dele. Eu te amo muito, esse rapaz é temperamental, ele não vai ser um bom marido para você. Eu não quero te ver você separado amanhã, eu não faço casamento seu com esse rapaz, não. Porque eu te amo, eu não quero te ver você separado amanhã. Então, isso é coisa para se ponderar também. Para se ponderar. Material, espiritual e temperamental. 3 itens importantes. E julgo desigual. E julgo desigual nem se fala, né? Nem se fala. Julgo desigual é coisa que nem se fala. Casar com um moço que não é crente, uma moça que não é crente. Isso é coisa que nem se ventila, quanto mais se fazer. Uma pergunta aqui do irmão Léo. Boa tarde, pastor. Deus abençoe. Sobre a profissão, a gente teve uma palestra maravilhosa aqui com o irmão Eliel, né? Aquela palestra para mim foi maravilhosa. Eu acho que eu já ouvi ela umas 3 vezes depois dele ter dado a palestra. E ele falou muito sobre profissão. Eu gostaria de saber assim, qual é o padrão, porque ele disse assim, não existe uma profissão ruim, o que existem são profissionais ruins. E ele falou também sobre a questão de o profissional ser murmurador, preguiçoso, enfim, aquele profissional que dá trabalho para a empresa, ele dá trabalho, ele não trabalha. E então eu gostaria de saber em relação à profissão, o que seria o padrão, uma boa profissão? É uma pergunta, porque até isso tem que se conversar no tempo de namoro com ela. Olha, eu ganho X. Eu ganho X. Você está disposta a conviver comigo ganhando X? Você vai me ajudar? Está disposta a me ajudar pelo menos até eu passar a ganhar Y? Porque até aqui meu salário é X. Até eu ganhar Y, você está disposta a me dar uma forcinha assim? Tudo isso é coisa que se combina no tempo do namoro, que depois que casa, aí fechou, casou, fala, você se vira, você casou comigo, tem que tratar de mim. Então é coisa que tem que ser combinado, que se ela não estiver disposta a dar uma forcinha, aí você tem o direito, você não está pecando também, dizer, irmã, então não tem jeito de nós casar, que eu não tenho condição, só ganho X. Minha profissão me oferece só esse tanto. Então eu vou estudar uma profissão melhor, e quando eu tiver uma profissão melhor, eu vou alimentar o pensamento de me casar.
Mas enquanto eu estiver nessa profissão, ganhando X, eu não posso forçar moça nenhuma a casar comigo. A menos que ache uma que está disposta a me ajudar, né? Me ajudar. Senão, eu não vou machucar ninguém, não, com o sentimento de ninguém. Mas o moço não é obrigado a me trabalhar, não. Quer casar, quer cuidar da casa, né? Muitas delas. A irmã Tatiana passou aqui na mensagem, vou ler aqui. Dia da Vitória, parágrafo 25. Uma jovem moça ontem à noite, em uma entrevista, ela disse, a filha de um ministro havia tido algum tipo de um pequeno namoro e ela perdeu sua cabeça a respeito disto. Se apaixonou, né? E ela teve um desfalecimento. Uma jovem muito bonita e com cerca de 23 anos de idade. E quando ela era mocinha, com cerca de 12 anos, ela estava em Chicago e assentada em uma reunião, ou foi em Eugene, e assentada na reunião. O Espírito Santo saiu por aquela audiência e a chamou. Quem era ela? E disse, você tem um sopro no coração. O médico diz que você não pode viver até os 15 anos, mas assim diz o Senhor, você está curada. E ela nunca mais sentiu um problema de coração desde então. E ontem à noite ela teve um tipo diferente de problema cardíaco. E foi um problema espiritual de coração. Seu amado fugiu e se casou com outra mulher. E ela ainda continua apaixonada. E este rapaz lhe disse que ele ainda estava apaixonado por ela. E seu pai havia motivado aquilo. Eu disse, Merece uma taca, merece 3 anos de cadeia. Olha, fugiu com a outra e dizendo para a primeira que está apaixonado por ela. É um adultério aí, um adultério. Mexendo com sentimento. Pensa que as pessoas não têm sentimento? Eu disse, tolice, ele não tinha que se casar com outra garota. Ele fez isto porque ele falhou em ter o tipo correto de amor por você. É exatamente isso. Mas veja, estando toda envolvida naquilo, a garota se assentou ali em uma como que tão deprimida, que ela disse, eu sei que o Johnny me ama, eu sei, vê? Isto é tudo que ela podia ver. Ela vivia naquele pequeno mundo consigo mesma. Ela se moldou ali. E eu tomei a sua mão, eu disse, ouça-me. E o Senhor me mostrou uma visão, vê você, que ela sabia que eu não sabia nada a respeito, sobre algo que havia acontecido, algum procedimento entre eles. E quando aquilo foi dito, aquilo a atingiu rapidamente. Eu disse, agora, quando você saiu dali, olhe para o Calvário. Você saiu por aqui e começou a tentar beber a filha de um ministro pentecostal. E tentando fazer as coisas que você está fazendo, para sucumbir àquela tristeza. Aquele homem é alguém que não se importa nem de estalar seu dedo por você. Eu disse, olhe para o Calvário, garota. Este é o único caminho de volta. Amém. Seja uma cristã, esqueça desse homem. A psicose, pega a psicose. É, verdade. Eu amo ele, mas ele tem reciprocidade? Não tem. Você vai estragar a sua vida, moça. Você tem que te amar mais. Você ama, mas não tem reciprocidade do lado dele, ou vice-versa. Você está se crucificando a si mesmo, a si mesma. O casamento, para ser realizado, tem que ter reciprocidade. Amor de lá para cá e amor daqui para lá. Aí, mesmo assim, vai ter arranhões, mas é menos. É menos. É importante o senhor falar em arranhões, porque, claro, tem aqueles critérios. Cultura, vem de cultura, ele vem de outra cultura. É impossível não ter arranhões para alinhar as culturas. Mas que tem que ter atração um para com o outro, tem dos dois lados. Amém. Amém. Você foi ajudado nessa tarde?
Todo Amém. mundo falou, irmão? As moças Todos lá falaram, todos falaram, né? Todos? Todos falaram. Irmão Diego, faz favor aqui. Você vai fazer a oração de encerramento. Domingo que vem nós temos outro tema aí. Há bastante temas que... há bastante dificuldades. Como é que é o tema do domingo que vem? Não, nós já vamos... São vários, vamos estudar ainda o que... São vários. Não, você tem que dar no domingo anterior pro povo já ir. Amizades. Então, amizades. Domingo que vem vai falar Amizades. sobre amizades. Amizades. Entre jovens. São vários temas lá e nele tem amizade. Entre jovens, né? Entre amizade que conduz o caminho errado. Amizade que conduz a você ser mais espiritual. Selecionar amizade. Por causa da falsa amizade, muitos levam pessoas pro buraco. Mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja. O irmão, nunca esqueça do irmão, aquele que canta lá em Goiânia. Irmão Alessandro. Alessandro. Eu já vi também esse depoimento. Ele falou lá num culto de jovem, né? Ele disse: meu filho está hoje nas drogas, levado por irmãos aqui de dentro da igreja. Isso lá em Goiânia. Eu vi esse depoimento. Toda igreja, todo lugar tem esse tipo de gente. Irmão Brana pregou isso, 3 classes de crentes. Toda igreja tem 3 classes de crentes. Não é só aqui no Pedregal ou Anápolis, não. Todo lugar tem. Estados Unidos tinha, né? Então, amizades erradas, se você não selecionar suas amizades, você vai... Você também não pode se isolar, né? Ser aquele crente isolado. Você tem que ter amizade. E é perigoso sair de um mal e entrar no outro, né? Mas saber com quem você está andando. Andar sempre com pessoas melhores do que você. Pois, domingo nós vamos explorar esse assunto. Vamos orar, irmão Diego? Grandioso Deus e Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por mais este dia aqui, meu Pai, reunidos em Teu nome, Jesus Cristo. Unja, meu Pai, os nossos corações para que possamos receber isso, meu Pai, da maneira que o Senhor quer passar para nós. Meu Deus, abençoa o culto de logo mais, abençoa o pregador, abençoa os nossos ouvidos, os nossos corações, para que possamos receber esta palavra e que ela seja dentro de nós, meu Pai, que não possamos ouvir aqui e lá fora esquecer disso, que possamos levar isso conosco a vida inteira. Guia, meu Pai, estes jovens, meu Deus, que precisam da Tua ajuda. Todos nós somos necessitados da Tua ajuda, meu Pai. Unja-nos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, viu? Eu queria que os jovens trabalhassem, viu, irmão Magno? E no carnaval, o pastor Gerald vai pregar para nós, mas ele vai pregar à noite. Na terça-feira que ele vai pregar de manhã, vai dar uma palestra de manhã para os jovens. Mas no domingo à tarde... Eu queria, domingo, a igreja passar aqui, eu queria um trabalho, domingo à tarde, com a mocidade. Peças, ou geograu, trabalho assim especial do carnaval. Já tem aí 3 trabalhos, né? 3. 2 que faltando e 1. E terça-feira à tarde também vai ter, só com os jovens. Terça-feira, domingo à tarde e terça à tarde, do carnaval. Vocês preparam aí para não ficar vazio. Tá bom, então. Mas bem ungido, não traz aquelas coisas geladas, não. Tem que ter presença de Deus. Amém. Que o que enfeita a coisa é a presença de Deus. A unção, né? Unção. Amém. Quero agradecer a todos os jovens. Viu? Foi lindo, viu, meus Obrigado. irmãos? Todos Cada vocês. participação de vocês foi como ouro, foi valiosa. Estamos aprendendo, e é um seminário. E o que vocês falaram é prova que vocês estão aprendendo, vocês são meninos conscientes do que vocês estão fazendo. Isso é lindo, muito bonito. Deus abençoe esse princípio bonito que vocês têm. E feliz da moça que casar com vocês quando chegar a hora. Vai casar com moços conscientes, né? Conscientes do que estão fazendo. Bonito isso. As moças também ali falaram bonito, né? Falaram bonito. Feliz do rapaz casar com elas. É assim que deve ser no cristianismo. Deus abençoe vocês. Amém. Amém.